Ensinamentos de Sri Ramchandra Babuji. O caminho do coração. Eu sou Ram. Bem-amados irmãos humanos na encarnação, em meio a esta densidade, eu peço que recebam as minhas homenagens e as minhas bênçãos. Alguns de vocês já me conhecem através de uma série de ensinamentos que eu dei, há quase um ano agora do seu tempo, a fim de permitir-lhes, no caminho da simplicidade e no caminho do coração, encontrar o sentido da sua essência, o caminho do seu coração. Eu sou um mestre e instrutor do ar. Como tal, me foi pedido para intervir neste período final do que foi chamado pelos arcanjos de núpcias celestes. Gradualmente e à medida das próximas semanas, vocês devem aprender a centrar-se de novo e a viver a vibração do coração, de maneira simples. O coração, como foi dito, é fonte de alegria, é fonte de contentamento. No coração, e na vibração do coração, não há lugar para o medo, não há lugar para a dúvida, não há lugar para a razão. Há apenas lugar para a evidência, para a verdade, para a simplicidade. Hoje, mais do que nunca, conectar com o coração é primordial e essencial, a fim de encontrar a calma e a vibração necessária para permitir ao seu ser superar a dualidade na qual vocês vivem, para aproximá-los da unidade, para aproximá-los do que os arcanjos denominaram o estado de ser, esta dimensão sublime onde o ser humano descobre o sentido do que ele é, o sentido da sua vida e o sentido real do seu futuro. Eu lhes dei um protocolo, um exercício muito simples que lhes permite, se tal for o desejo de vocês, realizar a vibração do coração, a vibração da unidade, a vibração da paz e a vibração da alegria, NDR. Ver a meditação direcionada para o coração. Cabe a vocês, isso será cada vez mais, revitalizarem-se nesta vibração que será como um bálsamo, que irá aliviá-los e permitir, na totalidade, a dimensão do espírito e da verdade, a dimensão total do seu ser e do seu estado de ser. A vibração, em meio à essência do coração, constitui percepção e sensação, no nível da zona deste chakra, desta roda de energia. Gradualmente e à medida que a sua alma, o seu corpo e o seu espírito receberem e acolherem as energias do cosmos, na sua totalidade, gradualmente e à medida que o seu ser acolher as vibrações elevadas da Terra, em resposta a essas vibrações do cosmos, caberá a vocês conduzir estas vibrações e estas luzes em meio ao seu coração, pois é neste local, e somente nele, que será encontrada a paz, a segurança, a dimensão da alegria que irá lhes permitir, ao encontrá-la, irradiá-la, retransmiti-la ao redor de vocês, nos seus locais de vida, perto dos seus entes queridos e, assim, criar uma dimensão peculiar em volta de vocês. A paz, a alegria, a vibração do coração, a vibração que vocês denominam amor, deve se tornar um fogo. O fogo não queima, mesmo sendo ardente. O fogo do amor é atiçado pelo ar. O ar da vibração e da rotação do seu coração irá fornecer o combustível para o fogo. Este fogo, que é a realidade do abrasamento do amor em uma dimensão espiritual, na dimensão eterna, irá lhes permitir, então, mostrar o perfil e a energia da paz, o perfil e a energia da alegria, que será um bálsamo para aqueles que não irão conhecê-lo, mas que, no entanto, irão reconhecê-lo através da sua presença, através da sua radiância, através do seu estado de ser. Como o arcanjo Miguel lhes disse em várias ocasiões, ao incorporar esta luz, ao encarnar em vocês esta nova vibração da essência, vocês permitem àqueles que estiverem ao seu redor, aqueles com os quais vocês convivem e aqueles que vocês irão encontrar, perceberem, além do véu da ilusão da encarnação, a imanência e a permanência da alegria, através da sua presença. Nada há para compreender neste nível. Há simplesmente o que estar na vibração e na presença. Bem-amados irmãos humanos na encarnação, em meio a esta densidade também deve vibrar, ela deve se transformar em algo mais luminoso, em algo menos pesado, em algo mais harmonioso. Vocês estão no alvorecer da revelação, em meio a esta densidade, da verdade e da realidade da luz e da vibração, da realidade do amor que sustenta todas as vidas, mesmo a mais corrompida.
Ao afirmarem a sua presença, centrada na vibração do seu coração, vocês vão aprender a viver na unidade, além das emoções, além da razão, na permanência da unidade, na permanência da luz e na permanência da verdade. Os próximos dias para você serão dias novos, dias de esperança, onde a paz poderá ser vislumbrada em meio à desordem. Vocês são, todos vocês que acolheram no seu interior, em vários níveis e em várias intensidades, os transmissores desta luz, e além desta luz, vocês devem se tornar os transmissores da paz, os transmissores da alegria, a fim de que o seu estado e a sua vibração se tornem contagiosos, para a desordem não poder se instalar, para a liberdade eclodir em cada ser, para que a abertura da consciência associada à revelação da luz e da verdade possa permitir aos seus irmãos e irmãs apreender, sentir esta nova vibração, esta nova consciência. Gradualmente e à medida que vocês vibrarem em meio ao seu coração, vocês irão se tornar seres cada vez mais lúcidos, seres calmos, seres que não sofrem mais, seres que não são mais afetados pelo que chega do seu passado distante, ou do seu passado mais recente. A sua condição tornar-se-á independente do seu passado, a sua condição tornar-se-á independente da sua projeção no futuro, pois estando centrado na vibração do coração, o instante presente irá revelar a vocês a sua majestade, irá mostrar a vocês a intensidade da sua alegria e a intensidade deste amor atemporal e incondicional, de maneira que vocês chegarão, naquele momento, não mais presumindo, mas realmente vivendo e manifestando isso. Como eu disse em várias ocasiões, o caminho do coração é o caminho da evidência, o caminho do coração é o caminho da simplicidade. O caminho do coração nada tem a ver com os métodos, com as ideias preconceituosas dos ensinamentos. O caminho do coração é ensinamento. Quando vocês vivem na integração do coração, vocês se tornam um com a fonte, vocês se tornam um com Cristo, vocês se tornam um com a verdade. Vocês escapam, assim, aos condicionamentos da dualidade que afetaram vocês. Esta etapa que hoje se abre amplamente a vocês, está ligada ao seu esforço de luz, ao seu esforço de probidade, ao seu esforço de integridade e ao seu esforço de transparência, aos quais responde o derramamento das vibrações da luz, das vibrações galácticas, das vibrações solares e das vibrações dos grandes seres que estão circundando a sua consciência e que esperam, com paciência e humildade, o seu despertar. O despertar de que falo é a simplicidade. O despertar de que falo é a unidade e a verdade. Como de costume, depois de expressar este conceito do caminho do coração por meio de palavras, eu proponho a vocês para vivê-lo, antes de expressá-lo pela vibração e pela luz. Efusão de energia. Antes de passar a palavra a vocês para as perguntas, eu vou terminar por estas poucas palavras. Gradualmente e à medida que vocês engajarem integralmente a sua consciência no caminho do coração, vocês irão descobrir coisas nunca imaginadas sobre o que vocês são, sobre o que eu denomino filiações espirituais, sobre as suas linhagens, as suas origens estelares. Vocês irão descobrir, pelo caminho do coração, e pela simplicidade, que vocês já são, em última análise, seres de perfeição, seres de pura luz. Cabe a vocês acolherem as revelações orundas da ativação do caminho do coração como humildade, e persistindo em meio à simplicidade. Não há que tirar qualquer glória do que vocês são para dar aos seus irmãos e irmãs, pois eles são a mesma coisa que vocês, certamente em um estágio diferente de revelação desta glória e da luz. Hoje, as portas se abrem e vocês descobrem, alguns de vocês já de maneira bem adiantada, a vibração da essência e a vibração da luz. Vocês descobrem que vocês estão operando em outros níveis além dos níveis habituais e comuns da sua consciência dissociada e separada. Evidentemente, alguns de vocês têm dificuldade de combinar e mesclar o aspecto da luz unitária que vocês são e o aspecto dissociado e separado que percorre a sua consciência, ainda durante um certo tempo. Eu gostaria de lhes dizer:
Não se preocupem com esta distância, pois ela deve desaparecer sozinha, à medida que a sua consciência aceitar as informações procedentes do seu estado de ser, procedentes da luz e da vibração, sem qualquer questão, mas acolhendo, respeitando o abandono à inteligência da luz. Tudo isso será facilitado para vocês durante um aprendizado acelerado, pois isso, para vocês, não é novo, ainda que vocês tenham esquecido. Mas a reconexão irá permitir despertar, em vocês, a verdade do seu estado de ser. Vocês permitiram, por toda parte sobre este planeta, através do trabalho vibratório e de aspiração à luz e à unidade, a possibilidade de alcançar, pela consciência, a sua dimensão de eternidade. Nesse sentido, e independentemente da etapa que vocês vivem hoje, vocês possibilitaram a todo mundo aproximar-se do instante em que o véu da ilusão, o véu de separação, irá se rasgar e se esfacelar, permitindo assim que a eclosão da verdade, a eclosão da luz, possa invadir a totalidade da sua consciência. Naquele momento, vocês voltarão ao seu status de ser de pura luz e vocês irão compreender, então e somente naquele momento, não antes, vocês poderão, apenas naquele momento, compreender o alcance e a intensidade do que vocês contribuíram neste período, na sua vida, em meio mesmo a esta densidade. Mais uma vez, e eu deixo vocês falarem, aqui estão as mesmas palavras, expressas na vibração e na luz e no silêncio. Efusão de energia. Caros irmãos humanos, eu lhes passo agora a palavra para as suas perguntas em relação a este caminho do coração. Se eu puder dar um esclarecimento ainda mais amplo sobre isso, eu irei fazê-lo com alegria. Pergunta: se for importante deixar hoje os rituais, quais são as práticas energéticas que poderíamos fazer? O importante, bem-amado irmão humano, é viver na verdade. Se a intenção for justa, se a intenção for luminosa, se a intenção for unitária, então, vocês não têm mais que se envolver em rituais, pois, a partir do momento em que vocês conectam com a luz e com a vibração, vocês conectam a inteligência suprema que age por si só, em virtude das leis do amor, das leis de atração e das leis unitárias, sem fazer uso de qualquer poder. O abandono à luz que vocês apreendem é o contrário da vontade, da direção a dar para a luz. A luz sabe. A luz é amor. A luz é vibração inteligente. Se vocês estiverem conectados com ela, ela vai agir através de vocês, sem qualquer vontade própria. Assim, neste contexto de conexão com a unidade, não há efetivamente necessidade de se preocupar com outra coisa senão ser, de alguma forma, o canal de vibração da essência e da verdade. A partir daquele momento, vocês vão descobrir a confiança na vida, a confiança na luz, e não mais em uma técnica, mesmo comprovada, mesmo importante. A época e os momentos que vocês vivem hoje são momentos que transcendem os obstáculos do tempo e os obstáculos do aprendizado, como foi ensinado desde tempos imemoriais. Isso não é tanto para a transformação das leis existentes, mas para o cumprimento da verdade e da luz, em meio à sua dimensão, e a luz, lembrem-se, é simples, a luz é inteligente, muito mais do que jamais seria a sua razão ou o seu mental. A partir daquele momento, e a partir do momento em que vocês estiverem conectados, é preciso remeter-se à inteligência da luz e, naquele momento, efetivamente, vocês não têm necessidade de nada mais, pois vocês se tornaram a verdade, a unidade e a simplicidade. Pergunta: é o mesmo para a utilização de ferramentas como os cristais e os pêndulos? Bem-amado irmão humano, se você estiver conectado com a luz e com a verdade, a luz e a verdade acabam libertando você de qualquer sistema de conhecimento. Na verdade, a partir do momento em que a consciência tiver acesso, na humildade e na simplicidade, à luz, ela passa a trabalhar, e as ferramentas, sejam elas quais forem, não têm mais razão de ser, pois o espírito se torna então o condutor da luz. Ela trabalha de forma inteligente, a fim de corrigir qualquer desequilíbrio ligado à presença da dualidade, à presença da sombra e da luz, em meio à sua dimensão dissociada. Ao transcendi-la, então, aí sim, naquele momento um milagre pode se tornar rotineiro e permanente.
O milagre é apenas a irrupção da luz em meio à sua densidade. O que ontem era raro, ou mesmo extremamente raro, deve se tornar majoritário no seu modo de funcionamento. Assim, a luz se revelando é capaz, com toda a inteligência, pela sua presença e pela sua qualidade de vibração de amor, transcender qualquer sofrimento presente no seu mundo, pois ela dissolve literalmente a dualidade. Obviamente, isso requer, em meio à sua consciência, uma confiança, uma forma de aprendizado, um abandono total da sua própria vontade. O que não significa tornar-se sem vontade, mas remeter-se ao princípio unitário, remeter-se à simplicidade, antes de tudo, à humildade. A humildade para aceitar que a inteligência da luz vai trabalhar de forma mais precisa, de forma mais potente, de forma mais simples do que todas as técnicas, mesmo as mais elaboradas. Então, isso pode ocorrer em um instante. Isso, para a maioria de vocês, entretanto, vai levar um certo tempo, pois é preciso aprender a desaprender, é preciso aprender a confiar, já que vocês viveram em um mundo onde a confiança dependia do princípio da causalidade, do princípio da ação/reação e do princípio do discernimento. Hoje, abrem-se a vocês dimensões desconhecidas quanto aos seus mecanismos de funcionamento e, no entanto, eles são a sua essência e a sua imanência. Cabe a vocês deixá-los se expressar, a fim de reencontrá-los na totalidade. Isso passa pelo caminho do coração, pelo caminho da humildade e pelo caminho da simplicidade. Gradualmente e à medida que vocês aceitarem a simplicidade e o coração, vocês irão descobrir a potência e a glória da luz e da vibração, mas isso requer o que o arcanjo Anael expressou longamente: um abandono total e uma fé total nas possibilidades da luz e da vibração. Isso, ainda uma vez, é um aprendizado mais ou menos longo, dependendo dos caminhos que vocês percorreram nesta densidade, nesta vida e em outras vidas. Cabe a vocês experimentar, manifestar a vibração do coração e tentar, pedindo a inteligência da luz, ou aos seus representantes, os anjos, arcanjos e seres de outras dimensões, para manifestar a sua luz, a fim de iluminar a sua vida, a fim de iluminar o seu corpo, a fim de iluminar o que vocês chamam de problema, e de fazê-lo com fé, com honestidade, com integridade. Vocês então irão observar, bem depressa, e de maneira, eu diria, instantânea, os efeitos na sua consciência e no desenrolar da sua vida. Pergunta: o que vai parecer a Terra quando nós passarmos da terceira dimensão para a quinta dimensão? A pergunta que você me faz, bem-amado irmão humano, requer uma resposta especial. O que vocês concebem do que vocês denominam Terra, não é a Terra na nova dimensão. A transformação que vocês vivem, pela luz e pela elevação das suas vibrações, também afeta de maneira positiva a Terra. Ela também vive, à sua maneira, as núpcias celestes. Parece não ser possível falar da organização da nova Terra, pois, seguramente, é uma nova Terra. As palavras de hoje seriam muito tênues e apenas poderiam enganá-lo sobre a qualidade e a quantidade vibratória de luz e de amor que irá se tornar a Terra, em meio à sua dimensão sagrada, em meio à sua ascensão. Muitos elementos serão transmutados. Eu não posso dizer mais, mas vocês irão descobrir, à medida que vocês entrarem nesta simplicidade, no instante presente, vocês irão descobrir ali a visão de um futuro provável e real. Cabe a vocês tirar as suas próprias conclusões quanto ao que vocês perceberem e sentirem. A Terra ascensionada é vibração e luz. A antiga Terra será, de algum modo, uma casca vazia, uma lembrança, assim como hoje vocês, enquanto entidades, são obviamente o resultado do que vocês viveram. Mas, hoje, vocês podem dizer que vocês têm a mesma forma e o mesmo pensamento que vocês tinham há algum tempo. E, no entanto, vocês se reconhecem como sendo os mesmos e, entretanto, vocês estão muito diferentes. É o mesmo para a Terra. Pergunta: como viver a alegria sem emoção? Qual é a diferença entre as duas? A alegria não é prazer. A alegria não é emoção. A alegria é um estado de ser, em meio mesmo à vibração do coração. Vivendo na vibração do coração, a alegria sem causa floresce naturalmente.
A vibração do coração culmina, invariavelmente, se vocês a deixarem agir em vocês, nesta alegria, esta alegria que pode invadir e se tornar samadhi. A samadhi de diferentes formas e de diferentes manifestações, como manifestaram, em todas as correntes tradicionais, os seres despertos no nível do coração. O coração é alegria. O coração, o amor, a vibração da vida, é alegria. Assim, a alegria não pode ser condicionada pela satisfação efêmera de um desejo, seja ele qual for, mesmo espiritual. A alegria é realmente um estado de ser quando a consciência se estabelece em meio à vibração do coração e nada mais. É um estado que é cultivado e que se mantém. Cultivar a alegria, cultivar o riso sem motivo, permite ascender realmente à dimensão do estado de ser, pois vocês são seres de alegria, mesmo se vocês ainda não tiverem totalmente consciência e integrado a dimensão. Quando vocês descobrem os espaços interiores associados ao coração da luz e da vibração, vocês percorrem a alegria e vocês se tornam a alegria. Vejam como alguns seres, tanto na sua tradição, como nas tradições orientais, como nos sufis, como nas outras tradições ditas primitivas, que alcançaram o estado de ser e a eternidade, transformaram-se em seres de alegria. A alegria era o seu ser. A alegria era a sua manifestação, pois eles eram a alegria. A alegria não pode ser assimilada a uma satisfação. A alegria não pode ser assimilada a algo que vocês devem buscar no exterior. A alegria emana do seu ser quando vocês a encontram, quando vocês a deixam florescer, quando a emoção se afasta, quando a mente fica em silêncio. Assim, falar sobre a alegria não é a alegria. A alegria é simplesmente uma vibração onde há coincidência entre o estado de ser e a personalidade, onde não há mais distância entre o que vocês são, na verdade, e o que vocês manifestam nesta dimensão. Pergunta: você pode nos falar de Cristo nos aspectos ligados à energia de cura? Cristo não podia ser melhor definido, e não pode ser melhor definido, hoje, senão como sendo o caminho, a verdade e a vida. Descobrir Cristo é, certamente, afiliar-se e conectar com uma entidade histórica e mítica. Ao mesmo tempo, é também manifestar o caminho, a verdade, a vida e, então, a unidade. Na unidade, não há lugar para a doença. A cura é instantânea. Eu os remeto ao que pertence à sua história e a algumas passagens históricas onde Cristo disse: vai e não peques mais, onde ele disse também: a tua fé te salvou, onde ele também disse: quem me tocou? Cristo é a fonte da água viva. Cristo é a fonte do fogo, o fogo redentor e o fogo do amor, fogo que literalmente consome e queima as sombras, ou o que vocês teriam tendência de chamar, alguns de vocês, de pecados, de sombras ou de doenças. Cristo é a dimensão do estado de ser, plenamente reencontrada e manifestada, na totalidade, em meio a esta densidade. Cristo é um estado de ser. Percorrer o caminho de Cristo consiste em dar-se si próprio para a luz, consiste em dar-se para a inteligência da luz e consiste, portanto, em manifestar o sentido mais absoluto do serviço. Serviço à vida. Serviço ao outro. Serviço e doação. Não há alternativa para encontrar Cristo e para encontrar a cura. Pergunta: o que significa o despertar e a iluminação no caminho espiritual? O despertar corresponde ao processo onde vai se manifestar a vocês a prova, para vocês, da verdade da luz, mesmo se ela não estiver estabelecida de maneira estável e definitiva em vocês. A iluminação corresponde ao encontro, na verdade, com a luz. A realização corresponde à conclusão do trabalho da luz. Na ressurreição, é o encontro com seu veículo de estado de ser, com a sua eternidade e com o fogo do amor. Assim, isso foi ilustrado, com toda a pertinência, pelo desenrolar da vida de Cristo de que lhes falavam. Há um nascimento, há o batismo, há a transfiguração, há a crucificação e há a ressurreição. 5 etapas iniciáticas que fazem parte do seu trajeto e do seu caminho, para o encontro consigo mesmo, não nesta dimensão limitada, mas em meio ao seu estado de ser. Isto é hoje oferecido a toda a humanidade de forma acelerada, devido à característica específica dos tempos que vocês vivem, em meio a esta densidade.
Durante a minha última encarnação, isso ainda não era possível. Nós estávamos submetidos a leis antigas e imemoriais, nós estávamos sujeitos a limitações que desapareceram. Hoje, certamente, muitos seres humanos ainda não podem crer que eles são seres ilimitados, que percorreram tantas e tantas vezes os caminhos da limitação. Entretanto, isso está se revelando a vocês, cada vez mais. Cada um do seu jeito, vocês descobrem novos espaços, novas luzes, novas vibrações que contribuem para torná-los seres despertos, seres que estão a caminho da verdade do que vocês são, de modo a permitir a um maior número de pessoas acessar, na hora certa, este estado de ser, esta dimensão de ressurreição que fará vocês passarem, diretamente, do despertar à ressurreição, sem mesmo passar, para a maioria de vocês, pela crucificação ou pela transfiguração. Este é um milagre dos tempos que vocês vivem, tempos chamados, pelos arcanjos, de reduzidos. Tempos particulares, também chamados pelos arcanjos e por São João, de Apocalipse, que significa simplesmente revelação. O que estava escondido e obscurecido deve se dissipar diante da grandiosidade da luz. Bem-amados irmãos humanos na encarnação, eu vou lhes transmitir minhas bênçãos mais fraternas, minhas homenagens e o meu amor. Eu os abençoo. Aos Três Dimensões, 26 de setembro de 2009. Tradução para o português: Zuma Peixinho. Mensagem atemporal.